Bem, o próximo cara aqui é quando a gente usa break, né? Vai falar, pô, você falou que o break é opcional lá, mas eu tenho que usar mesmo, apesar de ser opcional, quais são as recomendações, né? A ideia é que você use break quando você realmente quer que ele pare a execução do teu código e não pule para as próximas comparações, né? Então ele chega aqui, parou de comparar, pula para o próximo. Isso é útil quando você tem vários cases que executam os mesmos trechos de código, ou seja, a mesma sequência de comandos. Esse aqui é um caso novo, né, que eu acabei não falando antes, mas a gente vai acabar mostrando um exemplo, que você pode agrupar vários cases e fazer eles executarem o mesmo trecho de código aqui, a mesma linha de comando. Mesma linha de comando, não, mesmo comando. Até vou falar também um pouquinho mais para frente do continue, mas assim, eu não vou gastar tempo só para falar do break continue, né? Eles vão acabar sendo usados dentro de while e do while. Então, a gente acabar explicando rapidinho ali, Beleza. relembrando. Mas no caso aqui, o break ele é usado realmente para parar um comando ou uma estrutura de comparação, vamos dizer assim, uma estrutura de repetição no caso de for, while e do while. Então, nesse caso, vamos pegar um exemplo aqui. Ele está usando uma variável animal, que eu coloquei o valor dela como dinossauro. A gente está fazendo a comparação desse animal aqui com vários casos. Então, se esse animal for uma vaca, ou for uma girafa, ou for um cachorro, ele vai executar a linha que é um animal atual, ou seja, um animal que ainda não foi extinto. E aí a gente dá um break. Então, chegou nesse momento aqui, ele identificou que é vaca, girafa ou cachorro, ele executa esse cara e já pula fora do laço aqui, ó. Do laço não, desculpa, do switch. Aí agora, se a gente for comparar esse animal aqui, ele não for vaca, nem girafa, nem cachorro, ele já vai pular para o próximo case. O próximo case é dinossauro. Fala, pô, é dinossauro? É. Então ele vai lá, imprime esse dinossauro aqui na tela com console log e dá um break também para sair. Então ele nem executa mais nada aqui para baixo. Se ele não passar por nenhuma dessas condições, ele entra no default. Ah, beleza, mas qual que é o uso do break aí? Você só vai usar break quando você quer que quer que ele pare a comparação que ele está efetuando no momento, tá? Então você viu, já é suficiente todo esse conjunto de cases que eu agrupei aqui, imprime o valor e já sai fora da estrutura, tá? Então assim, mas tem outro jeito de fazer isso? Tem, você poderia dar um Ctrl C aqui e sair copiando esse trecho de código aqui, bem chato, para todos os casos, tá? Recomendado? Nem um pouco. Você não está usando o princípio aí que a gente usa que a gente chama de DRY, Don't Repeat Yourself. Tá? Não repita trechos de códigos necessários. Então você viu que esse trecho aqui, e esse aqui, e esse aqui são iguais, é muito mais coerente você agrupe esses caras de forma que eles executem o mesmo trecho de código. Tá? Então a gente usa break para isso, para ele parar as comparações que estão sendo feitas aí dentro do switch. Vamos executar esse cara, né, para não ficar só no que eu falei. E beleza, ele identificou aqui que o dinossauro, que é o valor que eu passei para o animal extinto. Se eu passar uma girafa aqui para ele, por exemplo, eu vou falar que a girafa é um animal atual. Perceba que a girafa é o segundo valor aqui que está comparando. Se eu passar vaca, também ele vai considerar que é um animal atual. Beleza? Acredita em mim, eu acabei de executar o código. Hum. E se eu passar cachorro, também é um animal atual. E se eu passar qualquer valor aqui, um morcego, por exemplo, né? O morcego não está previsto na minha estrutura, então ele vai falar que é um animal desconhecido. Ia ficar mais... Putz, vou fazer um if disso aqui, ia demorar um pouco, cara. Você ia fazer, que o Michel tava falando aí, né? If, animal, eu não vou fazer tudo, tá? Mas só para mostrar exemplos. Vou colocar vaca, ou animal, Isso é ovo. igual, girafa. Aí ia ficar mais chato fazer. Putz, é muito chato, tá? E reparem também no mesma coisa que eu falei antes lá em cima, né? O valor à esquerda é sempre o mesmo. Eu estou comparando animal, 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 Essa é a animal. dica, né? Então, é Essa é um a bom dica. caso. Essa é a dica. É um bom Repi- caso aqui de uso do switch. Repetiu, usa switch. Repetir o valor da esquerda, comparando com vários caras da direita, é um Usa bom switch. caso do switch. Uma, duas vezes aí. O NetBeans, lá o que eu uso, ele vê isso automaticamente. Quando ele vê que você está fazendo muita merda assim,
Ele já aparece um aviso lá, usa o switch, cara, é mais fácil. Aí Ah, clica sim. nele lá, ele já transforma tudo em switch. Pô, esse é um baita benefício de IDE, né? É, Eu sim. falo porque eu programei em Java no IntelliJ e, Hum, cara, ele é cheio disso também. Falou, ó, pô, você podia usar um operador ternário aqui, por que você está usando um if else? ele sempre dá as dicas. Ó, você pode reduzir esse cara para uma linha, né? Aí tudo bem que você tem que usar o bom senso ali, talvez transformando algo em uma linha não fique tão legível quanto deixar em duas ou três, né? Ele Mas analisa friamente ali, né? ele analisa, ele tem um conjunto de regras definidas lá internamente e ele não analisa, talvez ali, se aquilo vai ficar legível ou não, né? Porque ser legível ou não é meio subjetivo, né? Não tem como você especificar tão legal assim Isso que é para legal usar máquina. uma ideia aí. Mas quem gosta de programar na unha não tem problema também. Exatamente. Quem gosta de programar na unha aí, que nem eu, Né? fica dependendo desses carinhas aqui, ó. É, DevDocs, que tem não que tem ficar conta do olhando. espaço aqui. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre múltiplos cases agora, que é um carinha também legal. A gente é bem parecido com o anterior aqui, né? Quando usar break, que a gente tem vários cases. Só que o interessante disso aqui é quando você não usa break, o que pode acontecer com o teu código? Né? Vamos explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma entrada em que eu defino um valor, geralmente aqui sei lá, de 0 a 10, por exemplo. E baseado nessa entrada aqui, eu vou imprimir uma pergunta. Tá? Essa pergunta é, então, qual é o seu nome? Só que eu posso imprimir essa pergunta a partir de várias palavras diferentes. Então, eu posso imprimir ela só a partir do então, ou eu posso imprimir ela a partir do qual, ou posso imprimir ela a partir do seu, ou posso imprimir ela a partir do nome. Ou posso imprimir só uma interrogação. Esse é um exemplo em que, não usando o break, você vai ver que ele continua o fluxo de execução aqui, ó, até o final do bloco aqui, ou até ele achar um break. Então, eu tenho essa entrada aqui, eu tenho a saída, que é a string que vai ser exibida, e eu comparo esse valor de entrada. Então, se o cara colocou um valor 10 aqui, por exemplo, eu vou colocar esse cara aqui, ó. Então, em seguida, eu comparo. Pô, case igual a 1? Então eu continuo executando esse trecho aqui. Ah, não é, continuo executando esse trecho aqui, tá? Até ele achar o break desse código. Então vamos executar esse cara aqui para ter um exemplo mais real aqui que está acontecendo. Quando eu coloquei aqui, ó, entrada igual a 10, ele saiu imprimindo. Beleza, saída ele colocou um então, aí depois ele foi lá e concatenou o qual, foi lá e concatenou o, foi lá e concatenou o seu, foi lá e concatenou o nome, ou seja, ele pegou essa entrada aqui e saiu comparando ela doidado aqui, ó. Não parou de fazer as comparações, continua executando os trechos de código. Então, esse pode ser um problema quando você não tem break, tá? Ele sai executando todos os trechos de código que ele acha que está sendo válido aqui, ó. Então, se eu colocar um valor aqui, por exemplo, de 3, ele vai executar a partir desse daqui, ó. Nome, interrogação, tá? Então, pode ser, acabar sendo uma armadilha aí se você não colocar break no teu código. Ele sai comparando e executando os trechos de código aí, adoidado até ele conseguir achar um default da vida, até ele conseguir achar o break do teu código. Então é um caso para ficar esperto. Múltiplos cases, sem break, ficar esperto que ele pode executar vários comandos que satisfaçam a condição para ele. Vai dar erro, com certeza. Cara, não é uma boa prática, né? Assim, é bem confuso. Tu pega esse trecho de código aqui e fala, caramba, mano, o que tá acontecendo aqui? Tá Tá comparando modificando. esse cara com 10, com 1, mas aí ele executa isso. Então, é só um exemplo aqui que pode ser um código quase que ofuscado aqui, né? Tudo bem que ainda talvez não seja tão obscuro assim o que ele está fazendo internamente, mas você pode cair nos problemas aí se você deixar para colocar o break em último caso, né? Você vai ver que ele vai executar vários caras até ele chegar na condição que satisfaz. Beleza. A ordem do default, cara, é uma coisa legal da gente saber, porque a gente está sempre assumindo que o default é o último cara que executa, né? Mas, não necessariamente. Você pode colocar o default em qualquer lugar do teu código, dentro do switch, né? Obviamente. Então, dentro do switch aqui, eu posso começar com default, não tem problema nenhum. Eu posso colocar o default e vários cases aqui. O importante para o JavaScript é como ele vai comparar os valores. Então, ele vai comparar com 1, com 42. Se ele não achar, ele vai pular para o default.
Independente se o default está definido lá em cima, ou se está definido no meio, se está definido embaixo. O default aqui é como se fosse uma label para o GoTo lá da vida, sabe? Você fala, beleza, não passou em nada aqui, eu vou dar um pulo, um salto aqui para o default e executo o que tiver lá. Então, nesse caso aqui, eu passei o número 10, perceba que o número 10 ele não entra em nenhum desses dois cases aqui, e ele vai imprimir logo o número não encontrado. Tá? Se eu passar o número 1 aqui, ele realmente imprime o número 1, porque ele está no meu case. Se eu passar o número 42, ele vai imprimir o número 42. Tá? Mas se eu tiver o default em outro lugar aqui, beleza, posso colocar o default aqui entre os dois cases também, não tem problema nenhum. Fica bonito? Nem um pouco. Mas funciona também. Então, ele achou o 42. Ó. Ele achou o número 1 aqui. E aí eu vou passar um número desconhecido aqui, 1, 2, 3. Aí, número não encontrado. Tá? Então, só para ficar claro aí que a ordem do default é arbitrária, tá? O importante é que, se ele existir, ele vai ser executado caso nenhuma das condições sejam satisfeitas. Vou falar do caso agora quando você não tem default. Tá? Eu falei que o default é opcional. Beleza, mas se você não tiver o default, o que acontece? E a resposta é até clara, né? Não acontece nada, né? Simplesmente isso. Se a sua condição não for satisfeita por nenhum dos cases, ele simplesmente não vai executar nenhum bloco de código e não vai, nesse caso aqui, não vai imprimir nada. Então, a gente tem o número 10. Se ele for 1, a gente vai imprimir o número 1. Se ele for 42, a gente imprime 42, exclamação. Mas se ele não for nada, a gente simplesmente não faz nada também. Então, nesse caso, 10, ele não imprime nada. Se eu colocar o valor 1, ele vai entrar no primeiro case. Se eu colocar o valor 42, ele entra no segundo case. Tá? Vou mostrar aí que você pode deixar o default de lado, se ele não te interessar.